Se tem certos gêneros do cinema que eu tenho uma fascinação e adoro assistir qualquer exemplo de filmes deles, é tanto faroeste quanto terror gótico e de vampiros. Porém, a mistura desses dois gêneros em um filme só parece uma coisa um tanto impossível, ou pelo menos muito complicada de se fazer. Mas e se eu disser que esse filme existe e vem da gloriosa década de 80? Década que nos agraciou com diversos clássicos do cinema, os quais sentimos nostalgia até hoje, além de vários outros que são um pouco esquecidos. Mas não por esse canal, porque hoje falaremos de um dos grandes filmes da década de 80 que ninguém fala muito, mas que precisa ser lembrado. Quando Chega a Escuridão, de 1987, ou seja, Near Dark. Meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gus, e deixa eu te passar uma mensagem antes de começar a falarmos desse filme. E se você gosta de trecheira, filmes antigos, desenhos animados, animes, mais do que qualquer pessoa normal nesse mundo, assim como eu, não deixe de se inscrever nesse canal, porque o Trechando com Gus é a sua casa. Quando Chega a Escuridão, ou seu título em inglês, que eu adoro, Near Dark, é um filme de 1987 dirigido pela excelente diretora de filmes de ação, Kathryn Bigelow. Para quem não a conhece, primeiro eu lhe dou alguns segundos para apreciar como essa mulher é linda, mas também lhe informar que ela foi a primeira mulher a ganhar um Oscar de direção pelo excelente filme Guerra ao Terror em 2009. Não só isso, mas o filme também ganhou o Oscar de melhor filme na época, vencendo o Avatar de James Cameron, e a melhor coisa dessa história é que o James Cameron é ex-marido dela na vida real e já era ex-marido dela naquela época. Então ela não só venceu o filme dele, como venceu o trouxão na frente de todo mundo. Ai, que mulher! E quando eu digo que ela é uma excelente diretora, eu realmente não tô brincando, porque outros filmes que ela dirigiu foram A Hora Mais Escura, que conta a história da caçada ao Bin Laden, e também um clássico do cinema de ação que é Caçadores de Emoção, com Keanu Reeves e Patrick Swayze. Filme que o primeiro Velozes e Furiosos chupinhou a ideia para existir. Mas Quando Chega a Escuridão foi um dos primeiros filmes dela, talvez o segundo, na verdade, em sua carreira, que conta a história de um rapaz bem texano chamado Caleb, interpretado pelo Adrian Pasdar, que tá lá vivendo a vida dele normal até que ele encontra uma garota certa noite chamada May e se apaixona perdidamente por ela. Os dois saem ali por uma noite de aventuras juntos no meio da estrada, até que ela morde ele no pescoço. No dia seguinte, o que o Caleb não sabe é que ele vai lentamente se tornando em um vampiro, pois a própria May era uma vampira que estava tentando transformá-lo em seu amado eterno. E o que o rapaz não sabe também é que ela vem de uma família de vampiros nômades, que são verdadeiros assassinos perversos. Essa família sequestra o Caleb e leva ele para se tornar um deles por algumas noites de aventuras sinistras. E como eu disse, os protagonistas são o Caleb e a May, mas eles são personagens um pouco chatos e blé, porque os verdadeiros astros do filme são essa família de vampiros. Começando pelo patriarca, que é o Jesse Hooker, interpretado pelo maravilhoso Lance Henriksen. Daí você tem o Severin, interpretado também pelo maravilhoso Bill Paxton, a Diamond Back, que é interpretada pela Jeanette Goldstein. E se você já conhece esse elenco de outro filme, sim, esse trio vem diretamente do filme Aliens, de James Cameron, filme que estreou um ano antes desse e é o meu filme favorito dessa vida, empatado com O Exorcista, como eu já disse em vários outros vídeos. Naquele filme, o Bill Paxton era o soldado Hudson, o Lance Henriksen era o androide Bishop e a Janet Goldstein era a soldada icônica Vasquez. Então eu não sei ao certo se a Kathryn Bigelow já era casada ou pelo menos namorava o James Cameron na época, mas ela praticamente roubou todo o elenco dele do Aliens, só faltou o Michael Biehn, que era o Hicks naquele filme, para completar o quarteto. Enfim, para completar a família você tem também o menino Homer, interpretado pelo Joshua John Miller. Como eu disse, essa é a plot básica do filme. O Caleb tem que viver esses dias com essa família perversa e sanguinária, enquanto ele decide se vai se tornar parte deles ou não. Afinal de contas, ele está se transformando em uma criatura igual aos mesmos. Mas o trunfo do filme está nos temas secundários que ele traz. Diferente de qualquer filme normal de vampiro,
em que eles podem ser mostrados com uma certa melancolia e tristeza, mas com certo glamour e riqueza à sua volta, aqui não. Os vampiros de Near Dark são podres, não têm casa, pobres e vivem puramente de matar pessoas pelas estradas. Além de serem extremamente depressivos pelas suas naturezas que já não têm solução. Sendo que mesmo que eles não tenham suas histórias individuais explicadas em flashbacks desnecessários, você tem a insinuação de onde vem cada um deles. Por exemplo, o patriarca Jesse menciona que ele já lutou em guerras antigas pelo país e provavelmente já foi um patriota que se desencantou ao perder a guerra com seus companheiros. O Severin, que é o meu personagem favorito, ele foi provavelmente encontrado no meio do caminho pelo Jesse e o líder transformou ele para que ambos fossem parceiros, embora isso não seja explicado no filme, apenas dito pelos atores em uma entrevista, que o Jesse vê o Severin como o irmão mais novo que ele perdeu na guerra. E aí você tem a Diamondback, que provavelmente foi uma mulher que o Jesse quis ter para ele e a transformou também. E por fim você tem o Homer, que provavelmente foi transformado em vampiro pela Diamondback porque ela queria um filho para a família. O que torna as coisas mais interessantes e bizarras, porque o Homer, na verdade, é um senhor bem velho, só que preso no corpo de uma criança por ter sido transformado. Tanto que a relação entre os dois é como uma mãe que briga sempre com o filho, mas ele é extremamente revoltado e rancoroso com ela. Só que diferente de um clichê normal de filme, aqui você entende o motivo, porque ele na verdade não é uma criança, talvez ele seja até mais velho do que ela. E aí entra a May, que é mais ou menos como a filha adolescente da família, mas por algum motivo ela não se encaixa muito ali, tanto que ela prefere andar sozinha pelas noites, e apesar de ser uma assassina também, ela mata mais por necessidade, mas não por prazer como eles. E esse prazer e perversidade é mostrada pelas cenas do filme de maneira gloriosa. Como na mitologia normal de vampiros, essas criaturas tendem a tratar os seres humanos basicamente como carne que eles precisam consumir. E raramente você tem algum personagem nessas histórias que tenha algum respeito pela vida humana. E aqui não poderia ser diferente, porque essa família tem zero respeito pelo valor da vida humana. E não só isso, como eles adoram brincar com a comida antes de comê-la de fato, de certa forma. Tem uma cena fantástica que se passa em um bar, em que eles entram para buscar pessoas para beber seu sangue e começam a fazer uma bagunça no lugar antes mesmo de atacar as suas vítimas, postergando um momento de crueldade, mas tornando cada momento mais tenso. Você tem o Severin provocando os caras do bar primeiro, o Jesse Hooker ameaça o dono do bar, a Diamondback se estranha ali com uma bartender. Toda a cena é cuidadosamente construída com tensão até a hora dela explodir com um ataque. E explode literalmente porque o dono do bar até dá um tiro de espingarda na barriga do Caleb, que já está em processo avançado de se tornar um vampiro, e aí é mostrado como eles são invulneráveis. Tiros e qualquer outra coisa não funcionam contra eles. Por isso eles não precisam se preocupar em matar as suas vítimas rápido. Eles podem se deliciar com o momento de terror deles pelo tempo que quiserem. A melhor cena de morte dessa cena pra mim é do próprio dono do bar, em que o Severin ataca ele no pescoço com uma lâmina que sai da sua bota. Como eu disse, todos esses personagens são ótimos, tirando o casalzinho principal que é bem fraco, mas o destaque pra mim fica no personagem Severin, que como eu falei é o meu personagem favorito e o mais sádico do grupo. Interpretado com maestria e extrema loucura pelo ator Bill Paxton. Aliás, deixa eu fazer uma breve pausa para falar desse grandíssimo ator que é o Bill Paxton, que nos deixou muito cedo ao falecer alguns anos atrás após uma cirurgia de coração. Muitos atores bem mais famosos podem ser mais reconhecidos e lembrados por causa de suas versatilidades na carreira, mas se tem um ator que eu acho que fez de tudo na carreira dele, participou de todo tipo de produção e sempre deu o seu máximo, ou pelo menos se destacou em cada uma delas, é Bill Paxton. Eu considero esse cara o verdadeiro ator dos atores, que não importa se ele era o personagem principal, o galã, ou o coadjuvante, ou apenas uma participação especial no filme. Você sempre reconhecia ele, porque ele sempre se destacava em cada uma das produções. E pensa comigo, olha o tanto de experiência que esse cara já viveu no cinema. Já foi um vampiro nesse filme, já foi um cowboy em Tombstone, de 1993, já foi pro espaço 2 vezes, tanto em Aliens,
quanto em Apollo 13, um excelente filme de exploração espacial que eu amo de paixão também. Já enfrentou tornados em Twister, outro grande clássico da ação. Já escalou K2 em Limite Vertical. Já esteve debaixo do mar em Titanic, né, quando ele era aquele explorador que aparece no começo e no final do filme. Por sinal, o próprio ator explorou as ruínas do Titanic junto com o diretor James Cameron, na vida real, com submarinos de verdade, para ter a experiência de como isso seria no filme. E ele tem a grande façanha em sua carreira de ter tido seus personagens mortos por um alien, por um predador e por um exterminador do futuro em 3 filmes diferentes. Cara, o Bill Paxton fez de tudo! Além de estar ótimo em papéis secundários em filmes como No Limite do Amanhã e Nightcrawler. E embora outros atores sejam muito mais lembrados, eu falo, Bill Paxton é o ator que fez de tudo nessa vida e que merece a nossa lembrança e respeito por ter tido uma das carreiras mais versáteis do cinema. Saudades dele, e aqui nesse filme, como eu disse, ele tá ótimo. Numa atuação extremamente sádica, perversa e desenfreada. Ele é o verdadeiro cachorro louco que o Coringa fala no Batman, o Cavaleiro das Trevas, que não dá pra controlar. E que se diverte com as suas perversidades. Ele me lembra um pouco o personagem Chop Top do filme Massacre da Serra Elétrica 2, que era um personagem também que tinha esse quê de cruel e sádico, mas com uma interpretação extremamente divertida e que parece um acidente de carro. Uma coisa grotesca que você sabe que não devia olhar, mas não consegue tirar os olhos. Seguindo em frente, o filme também trabalha as simbologias do que é ser um vampiro nesse mundo e os temas melancólicos de maneira que não é na sua cara, mas apenas com insinuações que são muito bem feitas. Por exemplo, a Catherine Bigelow usa imagens para poder transmitir essa simbologia do vampiro, como o primeiro frame do filme mostra um pernilongo sugando o sangue do Caleb, já dando essa ideia de um parasita que está apenas atrás de sangue. E esse é um dos temas do filme, porque essa necessidade de sangue é quase tratada como uma necessidade por droga pelos personagens. Eles precisam daquilo. É um vício imparável e destruidor. Outro tema que eu acho incrível e irresistível nesse filme é esse tema da família, porque normalmente filmes de vampiros têm essa ideia de que eles precisam de um companheiro, ou pelo menos de alguém para viver a eternidade ao lado deles. Mas aqui no caso desse filme, você vê como isso é uma coisa extremamente triste e ruim para as duas partes. Uma das subplots mais interessantes é quando o personagem Homer, o garoto da família, ele conhece a irmã mais nova do Caleb, que é só uma criança também. E ele acaba virando amigo dela, com o interesse de possivelmente no futuro transformá-la em uma vampira, para que ele possa ter uma outra criança ao seu lado junto com ele nessa jornada. Uma coisa bizarra de se pensar e bastante cruel, mas que faz sentido pro personagem dele e é até triste de certa forma, porque mostra como ele é solitário por ser esse velho que está no corpo de uma criança. Todos esses ingredientes tornam o filme saboroso para mim, que apesar de ser bem curto, 1h30 só, você tem todas essas camadas, além de ser o que eu falei no começo, um filme que é literalmente um faroeste misturado com terror de vampiros. 2 nomes de gêneros que só de você falar pra mim, você já me acorda de qualquer sono ou me tira de qualquer trabalho pra ir assistir, seja lá qual for a obra que tiver essa mistura. Tanto que eu estou trabalhando agora mesmo em uma animação que será um faroeste com zumbis. Eu não vou falar muito ainda, vou deixar apenas essa ceninha para você ver de preview, mas logo logo teremos notícias aqui no canal, então fiquem ligados. E para falar rapidamente do final do filme, eu vou precisar entrar em spoilers, então se você não assistiu quando chega a escuridão ainda, eu sugiro que você procure, embora seja um pouquinho difícil de achar esse filme, e depois volte para esse vídeo de análise. E o final do filme tem coisas bastante interessantes, apesar de ter um elemento que é bem desapontador. Existe uma subplot no final em que o pai do Caleb, que é interpretado pelo Tim Thomerson, ninguém menos do que o Dollman, que eu já falei aqui no canal sobre esse filme, é um clássico da trecheira. Enfim, após o Caleb conseguir voltar para casa, o pai dele, que é um veterano de guerra, consegue fazer uma transfusão de sangue no garoto e transformar ele de volta em ser humano, o que é uma coisa extremamente estranha e impossível de acontecer. Enfim, é uma espécie de cura para o vampirismo dele, o que o leva para o clímax do filme em que ele consegue enfrentar os vampiros. Enfim, é um pequeno tiro no pé do filme, mas
O final é bem legal porque você tem os vampiros da família sendo mortos de maneiras bem cruéis e sem piedade. Você tem essa cena icônica em que o Bill Paxton é atropelado pelo caminhão do Caleb, e aí ele fica com essa cabeça aberta, cheia de sangue, grotesca, que inclusive fizeram até um cartaz do filme que mostra essa imagem, que é bem legal para um filme trash de terror. Você tem o Homer, que acaba se expondo à luz do sol e literalmente pegando fogo e explodindo no meio da estrada, que é uma coisa bizarra e bem ousada de um filme fazer. Explodir uma criança assim, sem piedade, é uma coisa que tem que se bater palmas para a diretora. E você tem o casal lá do Jesse Hooker e da Diamondback que pegam fogo dentro de um carro porque eles acabam desistindo no final das contas, meio Thelma e Louise, com o carro explodindo e pegando fogo no final. Ou seja, o filme também não poupa esforços em ser cruel e violento com os seus protagonistas, coisa que você já via antes em outras cenas, porque por ser um faroeste, você tem algumas cenas de tiroteio bem legais no filme, como uma cena em que os policiais cercam a casa em que os vampiros estão, só que eles cercam a casa no meio do dia, com um solzão batendo lá fora. Sendo assim, começa um tiroteio entre a polícia e os vampiros, só que os vampiros estão mais preocupados com a luz do sol que entra pelos buracos dos tiros na casa do que os próprios tiros em si, o que é uma inversão bem legal da norma. E sempre que eles são machucados pela luz do sol e sofrem queimaduras, não é aquela coisa branda de outros filmes de vampiros que eles começam a queimar e às vezes fica só um queimadinho. Não, aqui eles pegam fogo mesmo, inclusive ficam com boa parte da pele e da carne carbonizadas praticamente. Enfim, esse é Near Dark, Quando Chega a Escuridão, um filme excelente que eu deixo como sugestão se você tiver a fim de ver algo nesse tom, e que foi meio esquecido pelo tempo apesar de ser uma pérola. Aliás, ele foi esquecido até mesmo na época, porque ele saiu junto com Garotos Perdidos, pela mais incrível coincidência. Outro filme de vampiros, só que bem mais pop e bem mais para os jovens na época. Sendo assim, ele acabou fracassando nas bilheterias injustamente. Mas o bom aqui do Trashando com Guns é que a gente relembra desses grandes clássicos para vocês que ainda não viram, terem a chance de ver e se deliciarem com ele. E aí, comenta aí, já assistiu Near Dark, Quando Chega a Escuridão? Se não assistiu, qual é o seu filme de vampiro favorito? Deixa nos comentários e não esquece de se inscrever no canal e também de ver o link dos meus 2 e-books no site da Amazon, O Anjo de Fogo e Aço, uma grande aventura dark e épica em um universo entre anjos e demônios, e Cartas para o Senhor Solidão, uma fantasia bem mais sentimental e reflexiva. E só para terminar, deixa eu dar aqui uma última mensagem em nome do canal. E recentemente chegamos à marca de 400 inscritos aqui no canal e eu queria agradecer como sempre. E eu sei que muita gente pode dizer, só 400 é muito pouco e blá blá blá, pra que tá agradecendo? Mas não, esse grupo de inscritos são pessoas que gostam de trecheira e de coisas dark, filmes antigos, animes, então é um pessoal muito gente boa. E se você faz parte desse grupo, já sabe, né? Não deixe de se inscrever também no canal. Eu vou ficando por aqui, até a próxima trecheira e tchau, tchau!